Filipenses 2, a partir do verso 5. Tende em vós, amém? Achou? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Então, essa forma de servo é quando Jesus veio, justamente. Jesus ele já era na eternidade, o Verbo. Então, quando ele veio, ele assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, verso 8, e morte de cruz. Pelo que também, porque Jesus fez isso, também Deus o exaltou sobremaneira. Como? E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para quê? Porque era necessário que Jesus viesse, assumisse a forma de homem, o Verbo vivo, assumisse a forma de homem, obedecesse a Deus até a morte, e morte de cruz, esse era o plano, para que Deus exaltou ele de tal maneira, dando um nome acima de todo nome. E como isso se manifesta? Para que ao nome de Jesus, aí ele bota, ele especifica esse nome, Jesus. Ah, pastor, tem que falar Yeshua, né? Jesus, independente, meu irmão, é o que sai daqui. O nome de Jesus, se dobre todo joelho. Essa questão de se dobrar, ao nome de Jesus, todo mundo tem que se dobrar, reverenciar, largar aquilo que prende. Nos céus, aí fala de 3 dimensões. Nos céus, que significa onde Deus habita, regiões celestes, amém? Onde Deus habita nas regiões celestes, na terra, aqui no nosso mundo físico, humano, e debaixo da terra, que simboliza onde Satanás, demônio, ainda que ele esteja nas regiões celestes, mas debaixo da terra, o mundo dos mortos, ou aonde Satanás está lá, os capetas, né, o inferno, Hades, onde essa noção de cima, céu e inferno embaixo. Nos céus, é por isso que ele botou, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querido, era necessário que Jesus viesse. Era necessário. Quando Adão pecou, quando Deus ele veio para perguntar a Adão, o que aconteceu, Adão? Você comeu do fruto que eu tinha falado para que você não comesse, o fruto do bem e do mal? Aí Adão, em vez de falar, Senhor, comi, me perdoa, ele falou, não, foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste. Ou seja, na realidade ele botou a culpa em Deus, né? Quando a gente fala, foi a mulher que tu me deste, a gente está botando a culpa em Deus. Quem deu? Deus, então foi a mulher que tu me deste. Eu perdi porque você deu. Aí Deus chegou na Eva. E aí? Você comeu fruto? Tinha falado.
Aí ela também olhou e falou, foi a serpente. E Deus chegou também na serpente. E a serpente olhou, já era, não tenho para quem botar a culpa. Mas quando Deus foi falando isso, por causa de Adão, ele falou assim, olha, por causa disso, você vai comer do suor do seu rosto, você vai comer. Por causa desse pecado, a terra vai produzir cardos e abrolhos. A terra vai ser um lugar difícil. Para você ganhar o seu pão de cada dia, você vai ter que suar. Porque o trabalho é bênção, já tinha trabalho antes, mas tudo era um fluir. Adão estava no jardim onde que tudo brotava, ele até lavrava a terra, mas tudo era um fluir. Após o pecado, a terra foi amaldiçoada pelo pecado do homem. Amém? Então Deus falou, olha, por causa do teu pecado, do suor do teu rosto, você vai comer. E quando chegou para a mulher assim, poxa, você pecou. Porque você pecou, você vai dar à luz com dores. Então significa que a mulher, o objetivo era dar à luz, ter filhos, não com dores. Mas por causa disso, você vai dar à luz e o teu desejo será para com o seu marido. Então há algo na mulher, nas emoções, por mais que nós estamos num tempo, mas o homem e a mulher tem algo em suas emoções, né? Que Deus, ele falou, o teu desejo para a mulher será para com o teu marido. Então parece que não tinha isso antes do pecado. E aí Deus falou assim, olha, mas de ti vai ter um descendente. Quando Deus falou para a serpente, ele falou assim, da mulher vai ter um descendente. Você enganou a mulher, mas da mulher vai ter um descendente. O descendente, no singular dela, serpente, ele vai pisar a tua cabeça. Cabeça fala de autoridade. Quando a Bíblia fala de cabeça, ela está falando de autoridade. Aquele que tem autoridade, ou aquela que tem autoridade. Então Deus falou assim, olha, esse descendente vai pisar o que? A sua? Mas, serpente, você vai morder o calcanhar dele. Quando Deus ele falou sobre isso, lá no Éden, o plano já estava todo completo. Esse descendente da mulher é Jesus. Por isso que Jesus, muitas das vezes ele fala o filho do homem. Mas na realidade ele veio da mulher, não do homem. Ele foi obra do Espírito Santo, mas no ventre da mulher. Ele precisava vir em forma humana. Então aqui em Filipenses ele fala que Deus, ele já sabia o plano. Ele deixou toda a sua glória, o verbo vivo, o Filho eterno, deixou toda a sua glória lá. Se humilhou para vir num ventre materno. Cumpriu, foi obediente até a morte. Até a morte. E a Bíblia diz morte de cruz. Mas isso era necessário para redimir a raça humana. Se Jesus não viesse, nós estávamos perdidos, porque o veneno do pecado foi sobre... A Bíblia diz, um pecou, todos pecaram. Um pecou. Pastor, mas é injustiça. Mas a mesma Bíblia diz que fala que um pecou, todos pecaram, todos têm aquela semente do pecado, por causa de Adão e a Eva, é a mesma Bíblia que fala assim, por causa da justiça de um. Jesus, a graça alcançou todos aqueles. Todos foram justificados, que creram na justificação de um, Jesus. Então, querido, esse texto, ele está falando justamente da obediência, na humilhação, na obediência do Senhor Jesus. E por causa que Jesus fez isso, ele recebeu um nome. Um nome. É interessante que nome fala sobre posição.
Muitas das vezes, um nome na sociedade, uma posição na sociedade. Dependendo de onde que você nasceu, às vezes você pensa, eu queria nascer naquela família mais rica da terra. Não precisaria fazer nada, teria um nome, né? Mas nome, querido, fala sobre uma posição. E aqui fala que Deus lhe deu um nome muito acima de qualquer outro nome. Uma posição muito superior em qualquer outro nome. Porque a autoridade desse nome de Jesus está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, tanto nos céus, tanto na terra, tanto debaixo da terra. E quando fala isso, não estou falando só de pessoas, mas de tudo, todas as coisas, todas as circunstâncias devem se dobrar ao nome de Jesus. Ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou para isso. Amém? Você pode agradecer a Deus por isso? Fala assim, Jesus, fala gente, Jesus, o seu nome está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. E por causa do seu nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és o Senhor. Querido, as pessoas podem confessar agora em vida ou podem confessar no trono branco. Independente, todos vão confessar. Quando eu falo trono branco, é o trono branco para juízo. Quando aqueles que não confessaram a Jesus vão ressuscitar na última ressurreição e vão ser julgados pelas suas obras. Independente, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor e o nome dele está acima de todo nome. Querido, nessa noite nós queremos justamente então falar sobre o nome de Jesus. Nós queremos enfatizar nessa noite o nome de Jesus. O poder que está no nome de Jesus. E o que isso interfere para mim e para você, sua igreja. Primeiro, abre a sua Bíblia em João capítulo 1, verso 12 e 13. Eu não quero me alongar hoje, porque é uma ministração muito simples. Eu lendo sobre isso, estudando um pouquinho sobre isso, é muito simples as coisas. Nós complicamos. Mas João capítulo 1, verso 12 e 13, João capítulo 1 fala do verbo, ou a palavra, que era o próprio Jesus, na eternidade, mas ele fala aqui, ó, que ele veio e tal, e no versículo 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Às vezes nós caímos numa falácia, escutamos aí, não, todo mundo é filho de Deus, todo mundo, você já escutou isso? As pessoas falarem, não, todo mundo é filho de Deus. Querido, não, todo mundo não é filho de Deus. Pelo contrário, quem não é filho de Deus é filho do diabo. Está preso ao diabo. Que isso, pastor? É verdade, gente. Nós, quando nascemos, por causa do pecado, nós não nascemos filho do... preso ao cão. O cão influenciava a gente em tudo. Só que esse texto fala que nós recebemos poder, mas a todos quantos receberam, quem recebeu Jesus, nós recebemos um poder, uma dinamite dentro de nós, para nós nos tornarmos filhos de Deus. É aquilo que a Bíblia nos ensina sobre nascer de novo. Quando eu recebi a Jesus no meu coração, confessei que Jesus é o meu Senhor com a minha boca, criei no meu coração que Ele ressuscitou, aceitei a obra dele por mim, com humildade,
me arrependi dos meus pecados, eu recebi poder para ser o quê? Filho de Deus. Quem são esses? A saber, os que creem no seu nome. Que nome é esse? No nome de Jesus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, querido, quando eu recebi a Jesus, eu recebi poder e me tornei filho de Deus. Quem se tornou filho de Deus? Aqueles que creem no nome de Jesus. Qual é a característica? Então, querido, o nome de Jesus, quando nós falamos nesse nome que Deus exaltou e que está acima de todo nome, e quando nós recebemos a pregação da salvação, e recebemos Jesus no nosso coração e cremos no nome dele, querido, nós fomos inseridos na família de Deus. Anteriormente, Jesus era o unigênito. O que é unigênito? O único filho de Deus. Mas agora, a partir da morte e ressurreição de Jesus, ele é o primogênito. Ele é o primeiro filho de Deus. E nós somos filhos de Deus, que cremos, que confessamos o nome dele, que cremos no nome dele. Nós recebemos poder para ser filho de Deus. Isso é privilégio. Isso não é, queridos, Deus ele fez para todos. Deus não destinou o Daniel para a salvação, mas destinou o Danilo para o inferno. Há uma doutrina que fala que alguns foram destinados para o céu e outros foram destinados para o inferno. Querido, Deus não fez isso. Mas estou falando, querido, que isso é muito forte. Não, querido, Deus não fez isso. Você é salvo porque você creu. Porque você creu no nome dele. Porque você recebeu Jesus como seu Salvador. Então o nome de Jesus, ele começa a influenciar quando eu nasci de novo. Então desde o meu nascimento de novo, o nome de Jesus influencia. Por quê? Para que eu possa nascer de novo, eu tenho que crer nesse nome. Jesus Cristo de Nazaré. Eu criei nesse nome. É interessante que quando Jesus ele ressuscitou, ele falou que ia ressuscitar para os discípulos. E os discípulos, aconteceu muita coisa, a alma dos discípulos estava ao vento, para lá e para cá, e Jesus me aparece lá ressuscitado, com alguns discípulos, e os discípulos começam, Jesus apareceu lá e tal, paz, e eles começam, meu Deus, é realmente Jesus e tal. Só que... Quem é o incrédulo, gente? Tomé. O Tomé não estava junto. Não estava junto. Aí o Tomé... Cara, Jesus ressuscitou e Tomé, olha, se eu não ver as marcas na mão dele, eu não colocar o meu dedinho lá nas marcas, na mão dele, no lado... De maneira, ainda falou assim, ó, de maneira nenhuma crerei. A maioria das vezes essa é a fé do mundo. Eu só creio se eu ver. Aí Jesus apareceu. Vai lá nesse texto, isso é muito interessante. É João. Aí Jesus, no João capítulo 20, verso 26... Tomé primeiro fala isso no verso 24 e 25. No 25 ele fala assim: mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Ou seja, ele tinha que ver para... E tem gente que ainda bate no peito. Não, eu sou assim, eu tenho que ver para crer. Mas segura aí.
Verso 26. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Agora Tomezão está. Estando as portas trancadas, veio Jesus, põe-se no meio deles e disse: Pai, seja convosco. Eu acho que Tomé ali ficou mais branco do que a Camila. De susto. Pai, seja convosco. E logo disse Tomé, e logo disse a Tomé, Jesus. Gente, Jesus estava presente quando Tomé falou aquilo para os discípulos? Não. Mas Deus escutou. Tudo aquilo que você fala e eu falo, independente qual ambiente, Deus escuta. Isso é bom, isso é ruim. Entre aspas, né? Porque Deus escuta tudo aquilo. Tomé falou aquilo, 3 anos convivendo com ele, falou aquilo, aí Jesus falou assim, logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Aí, meu filho, Tomé caiu no poder. Brincando. Tomé, Senhor meu e Deus meu. Eu não sei nem como ele falou isso, deve ter falado tremendo, né? Disse-lhe Jesus: por que me viste, crestes? Bem-aventurado, ou muito felizes, os que não viram e creram. Por que eu estou falando isso, querido? Porque eu e você não vimos, mas a palavra foi pregada para nós. Mas nós cremos. Em João capítulo 17, Jesus ora por nós. Jesus está orando pelos discípulos, não somente por esses, mas que por todos aqueles que vão crer. Então, queridos, quando nós nascemos de novo porque nós recebemos Jesus e cremos no seu nome. Quando nós cremos nesse nome glorioso de Jesus, nós recebemos poder para sermos filhos de Deus. Amém? Então, queridos, mas não só isso, o nome de Jesus não está só em nós nascermos de novo. Em Atos capítulo 3, abre Atos capítulo 3, vamos ler a partir do verso 1. Estou aqui falando sobre o nome de Jesus. Então, o nome de Jesus, que está acima de todo nome, ele se manifestou primeiro nas nossas vidas quando nós cremos. Quando nós, a sua igreja, cremos, foi o suficiente para que nós nascêssemos de novo. Nós fôssemos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho. Amém? E Hebreus ainda fala assim, ó. Aleluia. A gente vai falando e a palavra vai saltando dentro de nós. Aí eu tenho que mostrar para vocês, que às vezes eu olho aqui. Será que o pastor está falando? É da Bíblia. Aleluia. Hebreus. Ele fala aqui, ó. Hebreus capítulo 2. Ele fala aqui. Vamos ver verso 11. Pois tanto que santifica, ele está falando sobre Jesus. Jesus foi aquele que santificou. Como os que são santificados, quem foi santificado? Eu. Quem pagou o preço? Ele. Quem foi santificado? Eu. Por causa dele, porque eu criei. Todos vêm de um só. Todos vêm de Deus. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Nós somos irmãos de Jesus.
dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei, o teu nome é o nome dele mesmo, que é o nome de Jesus. Ao teu nome, declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Então, querido, nós somos irmãos de Jesus, porque nós confiamos, nós acreditamos no nome. Nós recebemos Jesus, somos agora filhos de Deus. Ele é o primogênito de muitos irmãos semelhantes a Jesus. Aqui dentro, mas vai manifestar aqui fora também. Assim como ele ressuscitou e tem um novo corpo, um dia, Jesus vai voltar, e está muito próximo, ao tocar a trombeta, e nós que estamos vivos, num piscar de olhos, teremos os nossos corpos transformados. Me engasguei. Semelhante a ele. Ele, quando ressuscitou, ele teve um corpo incorruptível. E tudo aquilo que ele conquistou, ele dá para os seus irmãos. Ele dá para a sua igreja. Por isso que nós temos esperança. Por isso que nós temos confiança. Mas antes de ter esse corpo glorificado, a primeira coisa que ele nos deu é esse nome. Acima de todo nome. Porque a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo agora aqui na terra. Vamos agora então lá para Atos capítulo 3. Aleluia. Então, por causa do nome de Jesus, eu me tornei filho de Deus. Atos capítulo 3. Em Atos capítulo 2, a igreja é formada. O Espírito Santo ele desce em Atos capítulo 2. E a igreja nasce ali, as pessoas recebem o Espírito Santo, começam a falar numa nova língua, amém? Pedro se levanta, prega, e 3.000 pessoas quase se convertem, assim que a igreja começou. Em Atos capítulo 3 fala algo muito interessante, vamos ler essa história? Verso 1, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele, paralítico, os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Deixa eu te falar alguma coisa. Se você quer receber algo de Deus, você tem que olhar para o Senhor, prestar atenção na sua palavra, atentamente, e esperar receber alguma coisa. Essa é a nossa parte. Tem muita gente que fala assim: não, mas eu estou orando. A pessoa não espera receber o milagre. Essa pessoa olhava atentamente para a palavra que Pedro falava e esperava receber alguma coisa. A fé dele estava puxando aquilo para si. Só que ainda estava errado, ele esperava receber algo natural. Mas isso é importante. Quando a gente faz um pedido para Deus, nós devemos esperar receber aquilo. Amém? Só um parênteses. Eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, eu vou falar novamente, o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Quando Pedro falou isso, versículo 7, e tomando pela mão direita, o levantou, puxou. Quando Pedro fez isso, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar
a Deus e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava. Vai para o versículo agora 16. Pela fé, versículo 16, em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé, da onde que ela vem? Que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos. O que eu quero enfatizar, estamos falando sobre o nome de Jesus. Primeiro, que nós nascemos de novo por causa do nome de Jesus. Quando cremos, quando recebemos, porque cremos no seu nome, nós nos tornamos filhos de Deus. Segundo, a igreja estava nascendo aqui. A igreja nasceu em Atos capítulo 2. Pedro estava representando a igreja ali, entrando naquele tempo. Então Pedro falou algo muito interessante. Eu sei que aqui é uma cura, mas eu quero enfatizar aquilo que Pedro falou. Ele falou assim, olha, eu não tenho ouro, nem tenho prata, mas tem algo que eu tenho. E o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, Cristo, o Nazareno, anda. Por que eu estou falando isso? O nome de Jesus, preste atenção, escreve isso, é propriedade da sua igreja. É propriedade daqueles que aceitaram Jesus e que nasceram de novo. O nome de Jesus não é um mantra. Todos lá, porque todo mundo fala, Jesus, Jesus. Ah, não, Jesus. Que nem quando chegou, todo mundo lá fora falava, tá amarrado. Tá amarrado. Aí todo mundo fala uma linguagem, parece evangélica. Mas, querido, o nome de Jesus, ele é propriedade. Deus deu esse nome para a sua igreja. Quando Pedro falou, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, é porque o que ele tinha era autoridade nesse nome. Deixa eu falar algo para você. Umas boas novas, evangelho para você. Eu e você temos esse nome. Pedro não é melhor do que a mim e não é pior do que... Não é melhor nem pior do que a mim nem você. O nome de Jesus funcionou com Pedro porque ele tinha o que eu tenho. E o nome de Jesus, talvez você não saiba, mas você tem. Eu tenho. Nós estamos aqui nessa noite para despertar isso em nós. O nome de Jesus, nós temos. Querido, o ter o nome de Jesus significa ter a maior autoridade. A autoridade sobre a nossa vida é a maior do universo. O poder que está sobre a nossa vida é o maior do universo. Às vezes a gente não se atenta que ao aceitar Jesus, ao ser cheio do Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus veio habitar, tabernacular dentro de mim e dentro de você. Mesmo a Chais aparecendo fraquinha. Ai, meu Deus, parece fraquinha, baixinha, pequenininha. Mas o problema não é ela, a questão não é ela exteriormente. A questão é ela dentro dela, interiormente. Ela tem o Espírito de Deus habitando dentro dela. O Espírito de Deus é um com o Espírito dela. E aí, nós falamos essa boa nova. O nome de Jesus é propriedade da igreja. O nome de Jesus é propriedade. Ah, pastor, mas se alguém que é incrédulo clamar por Jesus, depende do coração dele. Se estiver com o coração aberto, Deus vai lá, na sua misericórdia. Mas o nome de Jesus é uma propriedade de autoridade contra o reino das trevas para a sua igreja. Mas, muitas das vezes nós falamos assim, em nome de Jesus, como se fosse um mantra, como se fosse algo. Mas quando nós falamos em nome de Jesus,
como Pedro falou, e cremos tanto nesse nome, porque Pedro cria tanto naquilo que ele falou, que ele estendeu a mão quando o cara estava, ele falou, olha, em nome do Senhor, fica lá, fica sentado, você é um paralítico, você está sentado, senta no chão aqui, senta no chão, senta aqui, senta no chão, para entender, imagina, o paralítico, Pedro passou, estenda a mão aí para pedir, Pedro passou, queria, muita gente passando, mas quando Pedro passou, o Espírito Santo chamou a atenção de Pedro. Pedro falou assim, olha, nem ouro eu não tenho, nem ouro, nem prata. Olhou para ele. Pedro tinha tanta autoridade, cria tanto, que ele olhou. Às vezes nós falamos assim, deixa eu falar aqui, ó, nome de Jesus, sai, veio de lado. Tem gente que ainda passa perto de trabalhos, pode falar mais isso, de trabalhos de feitiçaria. Tem crente que se passa assim, ó, dá licença. Se eu correr aqui em nome de Jesus, não adianta nada, irmão. Está cheio de medo. O nome de Jesus em nós transforma um Pedro que negou, um covarde, em uma pessoa cheia de fé, que encara o diabo de frente. Que o nome de Jesus em nós nos transforma em quando ele está bem sentado. Aí Pedro e João passou e falou assim, ó, eu não tenho ouro e prata. Ele olhou para a necessidade. Ele não se importou com quem estava passando. Cria tanto nisso, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, ele sabia o que ele tinha. Em nome de Jesus. Ele tinha autoridade no nome em nome de Jesus, anda. Quando ele falou isso, querido, não aconteceu nada. Ainda não tinha acontecido nada. Você lê ali bem atentamente, aí ele sabia tanto que ia acontecer alguma coisa, que ele estendeu a mão e fez assim, ó. Quando ele fez assim, meu irmão, ou botou a fé dele em ação, o Espírito Santo, e o cara, de um salto, entrou. Às vezes parece muito simples, mas, querido, todo esse processo, para mim e você, mas às vezes eu faço, pastor. Algum lugar a gente não está convicto do nome de Jesus. Mas o Senhor, o Espírito de Deus, está aqui nessa noite, está entre nós para falar. O nome, eu dei o nome para vocês, meus irmãos. Eu dei o meu nome, que está acima de todo nome, tanto no céu, na terra e debaixo da terra, para vocês. Xaracanara. O que Pedro fez ali, meu irmão? Pedro fez com que a paralisia se dobrasse ao nome de Jesus. Pedro sabia que todo nome tem que se dobrar. Então a paralisia tinha que se dobrar para o nome de Jesus. Eu sei, meu irmão, que isso tem que ser gerado fé no nosso coração. Isso não pode ser, não vou falar o nome para ver se dá certo. Quando você tem esse tipo de pensamento, já não dá. Porque não está sendo baseado em fé. Não, vou tentar para ver se dá certo. A fé não é uma tentativa. A fé não é uma tentativa. A fé é a convicção. É o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu sei que existe. É o firme fundamento. Então, eu e você precisamos nos edificar para que nós possamos usar esse nome, está sobre nós. Pastor, mas eu não tenho usado. Muitas das vezes, querido, sabe aquela situação? Poxa, eu tenho uma dívida para pagar. Imagina, devendo 20 mil. Fala assim, misericórdia, pastor, quero dever não. Mas, querido, você não sabe, muitas das vezes, que na sua conta, imagina uma pessoa devendo 20 mil, trabalhando, ganhando 1.000 por mês e devendo 20. Então, você ganha 1.000,
Você tem a dívida do mês, e como é que você paga o 20? E você vai, olha, juros sobre juros, né? Não é verdade que é assim que as coisas... Só que você não sabe que você tem uma conta, que nessa conta tem R$1 milhão. Só que porque você desconhecer que nessa conta tem R$1 milhão, você nunca vai usufruir o que tem nessa conta, porque você desconhece. É a mesma coisa espiritualmente. Você está escutando, mas a tua mente está escutando, a minha mente está escutando. Mas você precisa saber dentro de você, e eu também, que o nome de Jesus é a autoridade acima de toda autoridade sobre as nossas vidas. E ele funciona. O que eu tenho. Quando Pedro falou o que eu tenho, ele sabia que tinha o nome de Jesus. Então a primeira coisa que nós precisamos trabalhar em nós é saber que nós temos o nome de Jesus. Quando você souber que você tem o nome de Jesus, souber lá dentro, não é aqui, é aqui, essa circunstância que você vive, você vai passar por ela, na força do nome de Jesus. Amém, queridos? O que eu tenho, fala assim, eu tenho, ainda que seja pela fé. Talvez você não tenha revelação, mas você tem, porque a Bíblia fala, o nome de Jesus. Esse nome de Jesus, que você se converteu, nasceu de novo, você tem. E você tem essa autoridade para que utilize essa autoridade. João capítulo 6, João 16, verso 23 e 24. Meu Deus! Não, dá. João 16, 23 e 24. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, olha que texto confrontador para nós. É um texto muito confrontador para você, mas é a verdade. Em verdade, quando ele fala assim, em verdade, é porque ele está como se pegasse aquela caneta de iluminação e está fazendo assim, olha, presta atenção nisso aqui. Amém? Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, eu vou-la concederei em meu. Verso 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. O nome de Jesus, meus queridos, faz com que os nossos pedidos e orações sejam ouvidas e atendidas. Mas para quem? Você primeiro nasceu de novo. Então, quando a igreja do Senhor ora, convicta dessa verdade, sem dúvida dessa verdade. Ah, pastor, mas se eu duvidar? Aí Tiago fala, aquele que duvida é como a onda do mar. Olha o que Tiago fala. Tiago. Gente, sumiram com Tiago da minha Bíblia. Meu Deus, é depois de Hebreu, gente. Verso 5, capítulo 1 de Tiago. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria ou de qualquer outra coisa, irmãos, peça a Deus que a todos dá liberalmente. A gente juntando esse texto com o outro, se nós pedirmos em nome de Jesus, ele vai nos dar liberalmente sabedoria ou qualquer outra coisa dentro da palavra de Deus, das promessas de Deus para nós. Amém? Peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera e ser-lhe-á concedida. Aí ele fala assim, vai explicando, peça porém com fé. Então, o nome de Jesus junto com a fé. Em nada duvidando.
Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A maré está para cá, todo mundo está falando nisso, você está para cá. Todo mundo está falando aquilo, todo mundo está falando na doença, você está para cá, falando na doença. Todo mundo está falando na miséria, você está para cá falando. Você é impelido como onda, pelo vento contrário. O que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tem agitação aí? Tem. A fé, quando a fé chega, a agitação sai, irmão. Novamente, quando a fé chega, a agitação cessa, a onda cessa. Amém? E é agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo, homem e mulher, tá? De ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, quando nós pedimos, o primeiro texto que nós lemos, João capítulo 16, 23 e 24, se tudo aquilo que nós pedimos em nome de Jesus, nós vamos... O que a Bíblia diz? Nós vamos... Só que quando nós pedimos em nome de Jesus, tem uma outra coisa que tem que acrescentar. O quê? A fé. Eu tenho que pedir e não tenho que duvidar. Será que Deus vai fazer mesmo isso? As nossas atitudes anulam os nossos pedidos, porque as nossas atitudes transmitem justamente a fé que nós temos. Por exemplo, se eu pedir uma Bíblia para o Júnior, e o Júnior falar assim para mim, vou te dar. Se eu creio naquilo, irmão, eu descanso. Mas se eu duvido dele, eu sabe de uma coisa? Não vai me dar não. Eu vou comprar outra Bíblia, vou atrás de outra Bíblia. Quando eu estou atrás de outra Bíblia, ou atrás de resolver esse problema, eu estou crendo? Eu estou crendo? Não. Estou agitado. Se você pediu a Deus algo sobre a tua saúde, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua situação, querido, peça e fica firme. Não se agite mais. Agitação é fruto da nossa o quê? Incredulidade. Aí, mas Deus parece que não me ouve, eu peço, e Ele não me dá. Realmente. Que a Bíblia fala, não fala para você pedir. A Bíblia fala, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, batei, porque a quem se pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E quem bate, a porta se abre. Primeiro pedido legal. Mas o segundo, querido, você tem que entrar no agradecimento. Você tem que entrar na fé. Você tem que entrar, se firmar em Deus. Esforçar para entrar no descanso. Esforçar para se firmar no que Deus fala. Esse é o nosso esforço. Não é se esforçar para... Eu quero a Bíblia. Amém, queridos? Por quê? Porque muitas das vezes nós questionamos esses textos. Ah, pastor, eu não questiono não. Você não questiona na minha frente. Você não me questiona falando. Mas muitas das vezes você lê, Satanás fala aqui no teu ouvido. Ah, é certo. Assim como fez com Eva. Deus falou, olha, se comer o fruto, vai morrer. Quando Eva olhou para o fruto, é certo que você não vai morrer. Olha a conversa da serpente. Não, pelo contrário, Deus sabe, quando você comer, você vai ser que nem ele. Satanás, ele sempre quer negar a palavra no nosso ouvido, nas nossas emoções. E a nossa derrota é entrar na conversa fiada do diabo. Pastor, mas é difícil, querido. O nosso irmão mais velho nos deu um nome. Esse nome pertence a nós, a sua igreja. E ele falou aqui que nós podemos alcançar os nossos pedidos e as nossas orações, crendo nesse nome e se firmando na fé. Crendo nesse nome e se firmando na fé. Mateus capítulo 28, querido. Mateus capítulo 28, verso 18. Estamos falando sobre o nome de Jesus. 28, 18.
A parte B, que é a segunda parte, não, do 18 mesmo. Diz ali, Jesus falando, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quanta autoridade foi dada para Jesus? Quanta autoridade foi dada para Jesus? Toda é o quê, irmãos? Toda. Do verso 19, parte A, Jesus aproximando, verso 19, parte A, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Por que eu prego o evangelho aqui? Por que nós falamos de Jesus para o nosso vizinho, nossos amigos, nossa família? Porque nós estamos baseados em toda a autoridade que foi dada para Jesus. Por isso que nós vamos, por isso que nós falamos. Porque toda a autoridade foi dada para Jesus e ele nos passou isso. Marcos capítulo 16. Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado, quem creu, irmão? E quem foi batizado, diz glória a Deus, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Verso 17. Esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. Quem creu diz amém. Amém. Então vamos ver quais sinais vão acompanhar a gente que creu. Em meu nome. Em nome de quem? De Jesus. Em meu nome eles vão expelir demônios. Em meu nome eles vão botar os capeta para correr. Em meu nome falarão novas línguas. Oh, aleluia! Você pode dar uma rajada aí? Sabe por que você fala em língua? Porque você creu. E porque você se baseou no nome dele. Em meu nome falarão novas línguas. Cadê, gente? Me perdi. É o 17. Estou no 17 ainda. Fala no 18 agora. Obrigado, Camilo. Meu nome também pegarão em serpentes. Aqui não significa literalmente. Serpente está como Satanás, o diabo. Ele era serpente. E se alguma coisa mortífera beberem, olha, recebe essa promessa de Deus, querido. Não lhes fará mal. Não lhes fala, pastor, vou ficar bebendo veneno agora, baseado nessa... Não, querido. Isso aí, ocasionalmente. Satanás tentar aprontar para você, querido, você vai orar e não vai te fazer mal. Querido, tem comida, tem bebida que nós já comemos e bebemos nessa vida, que nós, com ações de graças, que para muita gente fez mal e você vai, para mim, não fez. Por quê? Porque você creu, você santificou aquele alimento. Amém? Não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, o que vai acontecer? Eles ficarão curados. Então fala assim, eu tenho autoridade no nome de Jesus. Eu fui enviado. Bora, igreja, eu sou enviado para falar as boas novas em o nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus. Vamos, gente, por causa do nome de Jesus. Não, você não está crendo. Pastor, estou com sono. Expulsa o capeta do sono, filho. Lá no quartel a gente falava o seguinte, que era o quê? Morfeu. Morfeu está te agarrando. O pastor está pregando, Morfeu. Está tão gostoso o ar-condicionado. Estou tendo uma visão. Larga, Morfeu. Então, querido, olha só. O nome de Jesus nos dá autoridade. Nós temos autoridade no nome de Jesus. E aqui, querido, ele falou, em meu nome, Marcos 16, 17, eles expelirão demônios. Isso tanto fisicamente. Se você não teve experiência de expelir um demônio fisicamente, assim, fisicamente que eu falo, uma pessoa se manifestar endemoniada em você,
Quem já teve essa oportunidade, levanta as mãos. Amém? Oh, que bênção. Quem não teve essa oportunidade, levanta as mãos. Levanta as mãos, quem não teve. Pode levantar, levanta. Tem mais, tem mais. Quem não teve, levanta as mãos, levanta as mãos. Deixa eu orar para Jesus. Senhor, dá essa oportunidade para essas pessoas, em nome de Jesus. Coloca os endemoniados na frente deles, Jesus. Eu não recebo não, pastor. Eu não recebo não. Deixa eu falar um negócio para você. Primeiro demônio que eu expulsei, querido, pessoalmente, devia ter uns 20 anos. Uns 20. Não sei se eu era casado já, não, tinha 21 anos. Mas é interessante que eu já comecei a ensinar. Ó, primeira vez que eu fui ensinar na igreja. Dia de semana. E no dia que eu fui ensinar na igreja, o capeta se manifestou. E eu estava na frente. Só sei que teve um clarão que abriu. Geralmente, gente, meu Deus. Abria aquele clarão, o capeta pegava todo mundo, opa! O capeta ficava à vontade. Meu irmão, houve uma indignação, a primeira vez. Por fora você vai tremendo, mas por dentro há uma indignação. Aí você meter a mão. Eu me lembro do olhar. O olhar do capeta, ele tem um olhar intimidador, que vai te matar. Impressionante, quando ele pega a pessoa, é um olhar diferente. Mas que quer te matar. Se ele pudesse, ele te matava. Mas ele não pode, porque sobre nós tem o nome que está acima de todo nome. Então, quando eu cheguei, mesmo tremendo por fora, sai em nome de Jesus, não é que saiu. Sai em nome de Jesus. Não é que funciona, porque em Marcos capítulo 17, fala que os sinais daqueles que creem não é sinais dos pastores, não é sinais dos diáconos, não é sinais dos profetas, é sinais daqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. E eu falo tanto presencialmente quanto não. Às vezes o capeta está fazendo a festa na tua casa, no seu trabalho, na sua família, e você está ali. Querido, levante em oração. Levante em oração e fala: capeta, sai da minha casa, sai dessa situação da minha vida, sai dessa circunstância. Isso também é expulsão de demônios. Amém? Isso também é expulsão. Então o nome de Jesus é para libertação, como nós vemos aqui em Marcos capítulo 16, é para libertação. Certa vez, Paulo estava pregando o evangelho, lá em Atos capítulo 16, não vou ler, por causa da nossa hora. Atos capítulo 16, Paulo estava pregando o evangelho lá, e sempre uma adivinhadora. Você sabia que adivinhador é pecado? Atos capítulo 16, abre lá, filhão. Dá glória a Deus aí, abre lá. Atos capítulo 16. Atos 16, verso 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando as coisas, dava lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ela estava falando coisa ruim em si? Não, isso era até uma verdade, mas ela estava sendo influenciada por um espírito de adivinhação, influenciando toda uma cidade. Todo mundo ia se consultar com os donos dela. Isso repetia por muitos dias. Aí Paulo perdeu a paciência. Então Paulo, já indignado, voltando-se para o Espírito, disse: em nome de Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, o Espírito, na mesma hora saiu. Então, nós temos autoridades para expulsar demônios. Nós temos autoridade para libertar as pessoas em o nome do Senhor Jesus.
E Marcos capítulo 16 também fala que em meu nome eles colocariam as mãos sobre os enfermos. E os enfermos, o que aconteceria? O que aconteceria, gente? Serão curados. Pastor, mas eu já coloquei a mão sobre 10 enfermos. E nenhum ficou curado. Continua colocando, querido. Tua fé está sendo acrescentada. Significa que você não crê totalmente. Mas, querido, continua praticando. Você pode colocar em 15, 20, 100. Pastor, um foi curado. De quê? Uma dor de cabeça. Saiu na hora. Dá glória a Deus. É o primeiro passo para você ser usado por Deus. Continua. Por isso que essa igreja é uma igreja que chove e faça sol. Vamos continuar colocando as mãos sobre os enfermos em o nome de Jesus e declarando cura. Independente da enfermidade. Porque nós cremos que a palavra é a verdade. Amém? Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, a cura. Fala comigo, em nome de Jesus, a cura. Por quê? Isaías 53, ele fala que certamente ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele mudou a palavra? Mudou? Não. Então a palavra é a verdade. Baseado nessa palavra que nós impomos as mãos. O Espírito tem me despertado, eu não sei quando, mas eu sei que eu vou começar uma escola de cura. Pastor, mas você está recebendo pancada de tudo que é lado. E daí? O que me define não é a pancada que a gente recebe, o que nos define é o que diz a palavra a nosso respeito. A nossa atitude é a nosso posicionamento em relação à palavra. E eu creio que nesse tempo do fim, muitas pessoas vão ser curadas, e estão sendo curados, mas muita gente vai ser. Porque as pestes vão aumentar. Fala isso não, pastor. Não é eu que falo, é que está escrito lá na Bíblia, né, gente? Está escrito que essas coisas vão aumentar. Mas no nome de Jesus, a sua igreja vai continuar impondo as mãos. E as pessoas vão ser curadas em nome de Jesus. Então, querido, esse é Jesus. Quero chamar o ministério de louvor aqui. Quero pedir para a Mara também pegar a ceia lá. Mara, você que me ajude, você me auxiliar. Vamos declarar numa canção, antes de cantar a ceia. Vamos ficar em pé, gente. Confessar essa verdade. Talvez você não conheça. Eu já consagro essa ceia em nome de Jesus. Não distribui agora não, tá? Vou deixar ali um pouquinho. Nós queremos cantar essa canção primeiro. Mas eu já consagrei em nome de Jesus. Eu quero que você cante, baseado em tudo aquilo que você escutou. Escute essa canção, se você não sabe. Se você sabe, cante essa canção. É uma canção antiga. Pode botar aí. Vamos declarar. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Vamos voltar, é para baixo primeiro, tá? Para baixo primeiro. Vamos lá, começo, nome de Jesus. O
O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus, o nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime. Para baixo. É o nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Novamente, primeiro, nome. O nome de Jesus é poderoso. Declare isso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome mais lindo, nome sublime, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus, o nome levanta os mortos, levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, nome bendito, é o nome de Jesus. Continue ministrando. Esse é o nome de Jesus. O nome de Jesus se manifestou na nossa vida quando nós nascemos de novo. O nome de Jesus é autoridade, foi dado para nós, igreja. O que nós temos que dar para essa geração, é o nome dele. Nós, como igreja, temos autoridade no nome de Jesus. Autoridade sobre os demônios, autoridade sobre os espíritos malignos, autoridade em relação aos enfermos, às enfermidades. Nós somos a igreja do Senhor, temos esse nome e temos que liberar esse nome, não como algo qualquer, mas algo que sai de nós com autoridade. Nós sabemos, porque sabemos a autoridade que temos em o nome do Senhor Jesus. Ele lhe deu um nome que está acima de todo joelho, para que todo joelho se dobre, tanto no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus Cristo de Nazaré nos pertence, esse nome nos pertence. Com esse entendimento, meu querido, a Mara vai distribuir para nós aí a ceia. Vai adorando a Deus. Transforma esse momento no momento de adoração ao Senhor.